né? Então, acho que é um contraponto e, ao mesmo tempo, muitas coisas em comum com o professor Christian. Como psiquiatra, assim, a minha ideia é sempre de cuidado, né? de ajudar as pessoas que vão sofrer. E o que a gente viu, então vou falar um pouco sobre a pandemia, como a pandemia afetou a saúde mental das pessoas. A gente já está no momento, né, poucas pessoas com máscaras, a gente já consegue se reunir, então a gente fala, mas por que falar de pandemia de novo? A gente já falou tanto. Eu acho que a gente tem muita coisa para rever, para pensar sobre a pandemia. Uma grande questão que se coloca é se, de fato, durante a pandemia, você teve maior índice de transtornos mentais, ou seja, mais pessoas afetadas por transtornos mentais ou não, né? Com certeza, mais sofrimento psíquico. Daí vou falar um pouco sobre isso. Em estudos mundiais, China, Estados Unidos, parece que sim, tá? Vários estudos mostram que as pessoas foram mais afetadas por transtornos mesmo, especialmente ansiedade e depressão. No Brasil, ainda é alguma coisa questionável. Existe um estudo, por exemplo, mas que é feito com pessoas mais velhas, um estudo que acompanha desde 2008 as pessoas, mas exclui um pouco as pessoas mais novas. Esse parece que não teve muita diferença, parece que ficou igual ao transtorno mental. Outro estudo no qual as pessoas referem, então não tem nenhum diagnóstico médico ou de algum outro profissional de saúde, elas referem se estão mais deprimidas e ansiosas. Elas falam que sim. Tá? Então, é um estudo no qual a pessoa vai se auto-identificar com o transtorno. Elas se acham mais deprimidas e ansiosas. Então, de uma maneira geral, a gente ainda não tem essa certeza no Brasil. No mundo parece que sim, no Brasil não. Lembrando que a gente parte de uma situação prévia à pandemia, na qual a gente já estava num certo teto, porque o Brasil é um dos campeões em transtornos ansiosos e depressivos. Tá? Então, talvez a gente nem conseguisse aumentar tanto o índice, porque, de fato, a gente tem tanto sofrimento quanto transtornos. Né? Se a gente for pensar quais são os efeitos da pandemia, né, o modelo que a gente usa é o modelo biopsicossocial. Então, eu vou falar um pouco fatores biológicos que afetaram as pessoas durante a pandemia, fatores psíquicos e sociais. Do ponto de vista biológico, muitas pessoas que faziam tratamentos crônicos não conseguiram fazer ou não quiseram por medo de pegar o vírus. Então, o que a gente sabe é que quem tem, por exemplo, pressão alta, diabetes e outros quadros, tem mais chance de desenvolver esses transtornos e se deixou de cuidar, pode também ter ficado mais afetada do ponto de vista mental. As pessoas ficaram mais sedentárias, né? Quem que ia à academia? Não tinha jeito de ir para a academia, não tinha jeito, às vezes, nem de ir para o parque, né? Para fazer atividade física. Então, isso também afeta a nossa parte mental, a nossa parte emocional. Né? Então, pessoas mais obesas, pessoas sedentárias, com certeza vão ter mais chance de ter algum tipo de transtorno. Tá? Então, isso na pandemia aconteceu. E, por fim, as pessoas que, de fato, tiveram Covid grave, né? Então, as pessoas que foram internadas, muitas vezes entubadas, essas pessoas têm mais chance de distúrbio emocional e também de distúrbios de concentração, de dificuldade em ter um pensamento claro. Então, são pessoas que foram muito afetadas durante esse período. Do ponto de vista psíquico, a gente pode lembrar, né? Então, todo mundo aqui sentiu medo, né? Medo muito intenso, medo muito frequentemente. Esse foi um fator psicológico que afetou a todos. Mas alguns também, então, como o professor falou, solidão, né? Foi muito potencializada. Às vezes, então, em teleconsulta com algum paciente, ele falava, olha, é a primeira vez na semana que eu estou conversando com alguém, minha voz está até difícil de sair. Porque são pessoas que moravam sozinhas, ficaram trabalhando online, não encontravam ninguém. Então, a solidão foi muito piorada, né? E solidão é algo que mexe muito com a gente mesmo. Às vezes tristeza, às vezes tédio. Pessoas também que entraram no luto, né? Teve uma época que a gente não conseguia nem... Quem teve, né, perdeu um parente querido, não podia nem fazer um velório, nem um enterro. Como a gente, né, faz todos os rituais, tinha que ser alguma coisa apressada, às vezes não queria falar que perdeu alguém para a Covid. Então, o luto também foi muito complicado nessa época, né?
E também fatores sociais, né? Então, imaginar, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica, de repente, estava na mesma casa sem poder sair exatamente com o agressor, né? Crianças que precisam, né, dessa interação social para se desenvolver, é necessário para elas, não podiam, elas tinham que ficar em casa. Então, esses fatores sociais também foram muito duros e foram por muito tempo, né? A gente está falando de anos, aí, 2 anos de pandemia. O que então a gente pode imaginar? Eu citei esses fatores, organizei esses fatores, porque a gente pode pensar que mesmo que a gente não tenha ainda uma ideia tão clara da população brasileira como um todo, a gente imagina que quem teve mais sofrimento, que quem foi mais exposto a esses fatores, vai ter mais chance de precisar de um cuidado e desenvolver um transtorno. Quando a gente pensa em sofrimento, né, então sofrimento psíquico é diferente de transtorno mental. Porém, o sofrimento, quando é muito intenso ou vários sofrimentos diferentes, numa pessoa mais frágil, acaba afetando o corpo, acaba levando a sintomas. Num certo momento, onde a pessoa ela não tem mais muita saída de uma forma natural, ela precisa de mais ajuda. E nisso, né, então, a palestra é sobre saúde mental, ou seja, a parte positiva disso. Todo mundo vai precisar de psiquiatra? Não. Né? O psiquiatra ele é mais uma ajuda. Né? Então, as ajudas podem ser várias. Então, o que eu gostaria de deixar frisar, e que parece uma coisa boa, mas não é. Todo mundo precisa de ajuda em algum momento. O fato de buscar ajuda, seja com quem for, é o mais importante. E isso é algo que a pessoa que está sofrendo, que está muitas vezes desanimada, sem conseguir sair da cama, ou então com preocupações, né, cabeça a mil, não consegue descansar, ela tem dificuldade em achar que aquilo merece uma ajuda. Ou ela tem vergonha, ou ela se sente culpada, ela acha que ela mesma tem que sair daquilo. Então, o fato de que ela pode buscar ajuda é importante. Eu acho que a mídia, durante toda a pandemia, frisou isso. Então, acho que isso foi muito importante. A gente está mudando a nossa ideia. Porque antigamente a gente tinha um preconceito, né? Achava que quem tinha um transtorno mental era uma pessoa assim, que era pior do que as outras, ou tinha algum defeito. E eu acho que não. Acho que a gente está vendo, essa pessoa precisa de ajuda e ela pode receber essa ajuda. Né? Então, a gente também, vou falar da prevenção primária, secundária e terciária. A prevenção primária é quando a pessoa não tem um transtorno e ela pode se tornar mais forte, mais resiliente, buscando ajudas de vários tipos. Por exemplo, então essa palestra que a gente está fazendo aqui, é uma palestra de prevenção primária. As pessoas vão ficar mais atentas, tanto a si mesmas, quanto em relação a pessoas próximas. A gente pode pensar também em termos sociais, né? A gente evitando bullying na escola. Durante a pandemia também, né? Tudo que um casal com uma criança pequena, né, viveu, e eles falam que essas mulheres, especialmente as mulheres, né, mas os casais viveram durante a pandemia, foi muito duro, porque eles tiveram que dar conta de tudo sem ajuda externa. Isso foi muito complicado. Então, se a gente puder prestar atenção nessas pessoas, né, que têm algum sofrimento, algum fator de risco, mas não tem um transtorno mental, isso é útil. E isso todo mundo pode fazer, começando por si mesmos. A gente tem uma responsabilidade consigo mesmas e também tem uma responsabilidade com as pessoas em volta e uma responsabilidade social. Em segundo lugar, a prevenção secundária. Então, quando uma pessoa começa o início de um transtorno, você poder ajudar o mais rápido possível, ela buscar ajuda o mais rápido possível, compensa. É muito útil, porque isso impede que vá adicionando outros fatores, que ela vá entrando numa cascata na qual ela não consegue mais sair daquilo. Então, é o que a gente chama de prevenção secundária. E terceiro, é a prevenção terciária, que são as pessoas que, de fato, têm doenças mais graves, têm transtornos mais graves e que vão precisar de uma reabilitação, de um tratamento mais longo. Tudo isso compensa, né? São tipos de ajudas que vão sendo em instâncias e intensidades diferentes, mas que são importantes e compensam. Eu acho que hoje em dia a gente também está deixando um pouco a ideia de ficar tão restrito, né? Aquele quadradinho de exatamente na instituição de saúde, que vai buscar ajuda, exatamente com esse especialista, para que seja uma coisa cada vez mais
cotidiana, né, que a gente possa, então, por exemplo, a teleconsulta, né, você faz a consulta de casa, é uma coisa que é natural, faz parte da vida. Eu acho que isso é importante porque cada vez mais as pessoas incorporam esse cuidado para impedir que elas vão entrando num ciclo vicioso de piora. Assim como também, né, TikTok, né, então a gente vai onde a pessoa precisar. Onde ela encontrar ajuda é isso que importa, né? E a pandemia, eu acho que nisso ela foi útil, porque se tem alguma coisa de útil, né? Nunca tem, mas assim, ela trouxe uma consciência, uma capacidade de pensar a respeito da saúde mental que nunca antes tinha sido vista. Inclusive até para combater a psicofobia, né? Então, para que a pessoa não fique estigmatizada por ter um transtorno. Eu acho que isso também, né, uma pessoa que tem um ponto ali que precisa de ajuda e faz tantas outras coisas, é uma pessoa completa, né, tem tantos outros lados. Então, eu acho que a gente está mudando a nossa visão, isso é para melhor, é porque cada um vai se responsabilizar e também cuidar do seu entorno. Né? Isso que eu tinha para falar.